irmãos, boa noite, graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos dando início a mais uma live aqui, Igreja Presbiteriana de Sertânia, página no Instagram. E nesta noite nós estaremos falando um pouco mais. Nós começamos a falar no último sábado com o reverendo Ricardo Vandré, lá da Segunda Igreja Presbiteriana de São Bento do Una, sobre ansiedade. E hoje nós queremos continuar pensando no tema aí com o reverendo Carlos Oliveira, que é pastor lá da Igreja Presbiteriana em Flores, aqui Alto Sertão de Pernambuco. Estaremos também com a presença aqui do nosso irmão André, diácono André Feitosa, trazendo a ministração do louvor ao Senhor nosso Deus. Nós estamos aqui aguardando os irmãos irem entrando aí na nossa live, para termos esse momento especial na presença do Senhor nosso Deus. Esse mês de julho, iniciamos hoje, nós teremos um mês aí com muitas programações, com muitas atividades, momentos preciosos. Deus estará nos proporcionando, com certeza. Vamos começar com o reverendo Carlos. Hoje, no próximo sábado, nós estaremos com o reverendo Milton César, que é pastor da igreja de Heliópolis e diretor do Instituto Bíblico do Norte em Garanhuns, o IBN. Estaremos também com Heraldo Valença aqui conosco, ministrando louvor, adoração ao Senhor nosso Deus. Então convidamos vocês para estarem conosco no próximo sábado, também às 8 horas da noite, através da plataforma do Instagram. Então, temos certeza que seremos grandemente abençoados pelo Senhor nosso Deus nessas programações. Diácono André já está conosco, nós vamos autorizar a entrada ao momento de louvor e de adoração ao Senhor nosso Deus com o nosso irmão. Alguns irmãos entrando também na nossa live, já agradecemos. André, tudo em paz? Estou na paz, pastor. Tudo tranquilo. Graças a Deus. Mais uma vez, nossa gratidão por você estar conosco. Já é a terceira vez, André? É um privilégio, receber o convite, estar participando mais uma vez. Está me ouvindo bem aí, não? Tá bem, tá bom. Muito bom som, imagem, tá tudo ok. Beleza mesmo, okay. Então, mais uma vez, a nossa gratidão, André, pela sua disponibilidade, pelo seu compromisso em estar conosco aqui em mais uma noite, Nós vamos orar e vamos dar a oportunidade a André para ele estar nos dirigindo aí em cânticos. Daqui a pouco receberemos o reverendo Carlos. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, nós queremos, ó Pai, te louvar. Queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui nessa plataforma, ó Deus, e juntos podermos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, em todos os atos. Agora, ó Deus, que vamos louvar através da música, que o Senhor continue abençoando, ó Pai, o Teu servo, colocando no seu coração, nos seus lábios, ó Deus, músicas que exaltem e que glorifiquem, ó Deus, o Teu santo e eterno nome. Abençoa-nos, dirige-nos, conduz, ó Pai, em todas as coisas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ficar à vontade, André. Como falei, é um privilégio, estar mais uma vez participando desse momento de culto ao nosso Deus. E nós vamos cantar alguns cânticos baseado no tema da mensagem dessa noite, que diz: buscai primeiro o reino de Deus. É um cântico muito antigo, E acredito que os irmãos vão lembrarem e vão acompanhar também. Eu convido a você a adorar o Senhor conosco. Vencedores por Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Aleluia.
Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Amém. O próximo cântico é baseado lá no livro de Romanos 11, 36, né? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Convido a todos que nos ouvem, nos assistem, a adorar o Senhor com esse cântico. Para ele são todas as coisas, porque dele por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. A ele a glória, pra sempre, amém. Profundas riquezas, quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminho. Profundas riquezas, quão profundas riquezas, saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, pra sempre, amém. O próximo cântico também é um cântico de adoração ao Senhor, né, baseado lá em Apocalipse, que diz: grande Senhor, são as tuas obras. Senhor todo-poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. As suas obras, Senhor,
Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizerão manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Amém. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente volta, André, para terminar, fazer o finalzinho aqui, o encerramento. Deus abençoe. Até daqui a pouco. Meus irmãos, muito bom, momento edificante aí na presença do Senhor, de louvor, de exaltação ao Senhor nosso Deus. Agora nós vamos, seria aqui o reverendo Carlos, eu pedi que ele dê um oi aí para a gente identificar mais fácil ele aqui na lista de irmãos que estão online em nossa live. Reverendo Carlos, só acene aí para a gente, para que nós possamos localizá-lo aqui e ser mais fácil o processo aqui de inserção do irmão aqui na nossa programação. Reverendo Carlos Oliveira é pastor da Igreja Presbiteriana em Flores, Alto Sertão de Pernambuco, depois de Serra Talhada. Uma alegria muito grande nós recebermos o reverendo Carlos Oliveira. Vamos inseri-lo aqui para a nossa live. Vamos aguardar a internet. Estamos aguardando aí a internet, a conexão, liberar a inserção aqui do nosso irmão, reverendo Carlos. Vamos tentar novamente aqui. Reverendo Olá, Carlos, pastor. boa noite. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu irmão. Tá me ouvindo, em nome de Jesus, uma alegria, prazer tê-lo conosco.
Não ouvi. Repete, por favor, pastor. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus, à nossa programação, né? Que Deus abençoe Assim, a sua vida, né? Seu ministério. Tá dando para ouvir agora? Sim, sim. Obrigado, pastor, pela oportunidade tão preciosa de estar aqui junto nesse canal. Amém, amém, né? Reverendo Carlos é pastor lá da Igreja Presbiteriana de Flores, né? Nós já apresentamos aqui. Somos colegas de ministério, Presbitério Vale do Pajeú, né? Mesmo quando nós não éramos do mesmo presbitério, ainda no Presbitério Agreste, nós tivemos o prazer e a alegria de conhecer Carlos, ainda como missionário, né, Carlos? Aí no Campo de Flores, né? Eu acho que em algumas programações da Junta de Missões, né, nós acabamos nos encontrando, fazendo amizade, né? Foi um momento Exato. muito bom e agora Deus nos deu o privilégio de sermos colegas também de presbitério, né? E para nós é uma alegria, para a igreja aqui de Sertânia, que gosta muito do reverendo Carlos, nós estarmos recebendo o irmão nesta noite, né? Nós vamos deixar o reverendo à vontade, né, para se apresentar aí e trazer a mensagem do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Ok, pastor. Eu estou aqui na cidade de Flores há 12 anos e meio, né? Viemos plantar a igreja aqui e quando chegamos foi justamente nesse período que nos conhecemos nos encontros da Junta de Missões Nacionais, como o senhor falou, que era um campo da Junta de Missões Nacionais com a Igreja Presbiteriana de Serra Talhada, ainda é ligada à Igreja Serra Talhada, como uma congregação. Nós estamos servindo aqui. Também demos início à plantação da igreja no distrito de Fátima, no ano de 2012. Hoje está sendo continuada lá com a missionária Dinha. E temos tido o privilégio de servir a comunidade aqui e também pregar o evangelho. É um prazer muito grande participar dessa transmissão aí, dessa live com a igreja de Sertânia, essa igreja que há mais de 80 anos está abençoando a cidade de Sertânia e região. Pessoas muito amadas que fazem parte dessa igreja, recebam o nosso abraço. Amém. Pode ficar à vontade, reverendo, para nos trazer aí a reflexão da palavra de Deus. Eu gostaria que nós lêssemos dois versículos que estão na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4. Aqueles que nos acompanham, que tiver com a Bíblia e quiserem acompanhar, fiquem à vontade e procure aí Filipenses 4, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do nosso Deus. Alegrai, a partir do versículo 6, na verdade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Pastor Aguinaldo, esses dias eu vi um dado que alguns especialistas apontam um aumento nos casos de ansiedade e depressão durante esse tempo da pandemia no nosso país. Eu assistindo a alguma entrevista no Jornal da Band, eu acho, eu vi um jovem dizendo que estava tendo dificuldade para dormir, com relação ao emprego que tinha perdido, não sabia como seria o futuro. Então, assim, a gente tem sido, de certa forma, atingido com essa questão da ansiedade, e esse dado me leva a fazer uma pergunta a mim mesmo. Como eu tenho enxergado a vida nesse período? E você que está nos assistindo, como você tem enxergado a vida? Você tem estado ansioso, tem estado desanimado e murmurando, questionando até a sua fé? Onde está Deus durante essa pandemia? Onde está Deus quando nós vemos no país já chegando a quase 60 mil mortos, eu acho. Os últimos números iam perto disso. Muitas vezes a gente se sente frustrado diante dessa situação e até mesmo, não sei o senhor, mas a gente sente uma sensação de inutilidade, como se tudo que a gente pode fazer nos limita e a gente se sente inútil.
Então, partindo dessa palavra, eu gostaria de convidar vocês que nos assistem a entrarmos aqui na palavra de Deus, nas Escrituras, encontrando no apóstolo Paulo um modelo para a gente imitar nesse tempo. Ele estava vivendo um isolamento social, estava preso quando escreveu essa carta, estava confinado na prisão romana, e ele nos ensina a enxergar a vida da perspectiva de Deus. É interessante que essa carta, a nota dominante dela é alegria no Senhor. Paulo, ele estava radiante, mesmo diante das tempestades e das tensões que ele estava enfrentando. E o conceito que ele repete aqui 16 vezes, regozijai-vos, a questão da alegria, ainda que preso, oprimido por circunstâncias adversas, Paulo irrompe nesse brado que está no versículo 4 do texto que lemos, que eu comecei querendo ler, eu iniciei querendo ler ele, porque eu acho fantástico esse versículo, mas veja, 4:4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Como é que o cara está preso, e não é uma prisão em casa como a gente está sentindo assim, preso, mas ele estava preso com um soldado ali do seu lado, lhe vigiando. Ele passou durante mais ou menos 2 anos nessa primeira prisão. E é muito curioso que mesmo que ele estando preso, nessa situação de isolamento forçado, confinado nessa prisão, ele entende que sua fé deveria continuar operante. Veja, foi dessa prisão que ele escreveu as chamadas cartas da prisão, a carta aos Efésios, essa carta aqui, essa que nós lemos, Filipenses, Colossenses e Filemão. Mais tarde ele vai ser preso novamente e escrever a 5ª carta, que seria a 2ª a Timóteo. Mas Paulo aqui nessa carta, ele desafia os crentes de Filipos a permanecerem firmes com um olhar voltado para a soberania desse Deus. Por isso que antes de entrar falando sobre a ansiedade, que ele cita aqui no capítulo 4, 6, 7, eu gostaria que você e eu observássemos algo fenomenal na vida desse apóstolo, que aponta para a cura para a ansiedade. Veja, Paulo ele não enxergava a vida à luz das circunstâncias adversas que ele estava enfrentando, mas pelas lentes, na perspectiva de Deus. Então, como aprender com Paulo, enxergar a vida na perspectiva de Deus? Veja, no capítulo 1 da mesma carta, no versículo 6, Paulo diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Veja, Paulo ele enxergava a vida numa perspectiva divina, porque ele tinha uma convicção na segurança de sua salvação, ou seja, ele tinha a segurança da preservação dos crentes. Nós estamos vendo aqui Paulo com uma certeza. Ele diz: eu estou plenamente certo. Não é uma questão de possibilidade, mas uma convicção inabalável que ele tinha. Isso ele orienta os cristãos ali de Filipos a exatamente olhar para a obra consumada, que será consumada no dia de Cristo Jesus. Ele diz: vocês estão guardados. O Senhor vai completar a obra até o dia de Cristo Jesus. Então Deus jamais vai desistir de nós. Se você está ansioso, se você está preocupado, você que nos assiste, lembre-se que a perseverança da salvação não depende de você, depende de Deus. E na mente e nos decretos de Deus, ele já está com essa obra consumada. Lá em Romanos 8:30 ele diz: e aos que predestinou, a esse também chamou, aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Então aqui, enquanto estamos neste mundo, ainda gememos sob o peso do pecado. Nós que ainda enfrentamos uma pandemia de natureza, de magnitude global, aqui ainda vivemos um corpo de fraqueza.
limitado a um vírus vir e causar um grande estrago, mas ainda que tropecemos, porque continuamos pecadores, quando Cristo voltar em glória, seremos todos transformados. Essa é a esperança que devemos ter nesse tempo. E eu pergunto, você já dimensionou a grandeza dessa verdade? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nem tribulações, nem angústias, nem perseguições, nem fome, perigo ou coronavírus. Nada. Nada poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora veja ainda no capítulo 1, versículo 12 e 13, outra coisa espetacular. Paulo diz o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Eu vejo aqui Paulo mostrando ainda como enxergar a vida na perspectiva de Deus, ele contemplando a soberania de Deus nos eventos da vida. Paulo estava preso, mas ele estava escrevendo essa carta dizendo: eu quero deixar vocês cientes de que as minhas cadeias, o que tem me acontecido, tem contribuído para o progresso do Evangelho. Ele faz uma leitura do passado sob a ótica da soberania de Deus. Ele estava preso ali, ele sofreu muito para chegar até Roma. Ele foi perseguido, foi açoitado, ele chega a ser preso. Mas em nenhum momento você vai ver ele perdendo de vista a soberania de Deus. Em nenhum momento você vai ver Paulo achando que Deus não estava sob o controle das circunstâncias que ele estava envolvido. Ele não considerou o sofrimento como fruto do acaso. Nós temos que entender que o vírus que tem abatido a nossa humanidade, ele não é fruto do acaso. A mão soberana da providência de Deus, ele governa todas as coisas para cumprir os seus eternos planos e propósitos. Ele não considera os seus sofrimentos meramente como perseguição dos homens. Ele sempre olhou para os acontecimentos na perspectiva da soberania de Deus. Lá em Efésios 4, no versículo 1, ele diz: eu, prisioneiro do Senhor. Ele não se considerava prisioneiro do imperador romano. Mas ele entendia que ele falava de suas cadeias como sendo cadeias que Cristo permitiu. Então ele não vai considerar também que o sofrimento é uma expressão da fúria de Satanás. Bem verdade que ele intenta contra ele. Mas ele não considerava o diabo jamais como aquele agente de seus sofrimentos. Ele entendia que Deus era que estava no comando da sua agenda. E aí a gente vê o versículo 12, Paulo olhando para o sofrimento como uma abertura de novos caminhos. Ele diz que a prisão dele estava contribuindo para o progresso do Evangelho. Versículo 13, ele diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador, e aí tinha em média de 10 mil soldados, de 8 a 10 mil soldados, e esses homens eles estavam num rodízio ali guardando Paulo. Certamente todos eles ouviram acerca de Cristo, ele estava ali porque estava anunciando a Cristo. Então ele via isso como uma oportunidade de Deus. Veja que enxergar a vida na perspectiva da soberania de Deus, de um Deus que governa, livra a gente de viver ansioso. Ele diz que todos os demais, aqui no versículo 13, todos os demais, ele estava falando que além dos soldados, ele estava evangelizando pessoas que viviam ali no pretório. Por causa dessas cadeias de Paulo, ele esteve em contato com grupos de pessoas, os oficiais do Tribunal de César. Então a pergunta e a aplicação que eu faço a você e a mim: você tem enxergado esse momento histórico dessa pandemia meramente como obra do acaso? Você tem esquecido que há um Deus que na sua providência ele dirige e governa tudo para o cumprimento
e a finalidade dos seus propósitos eternos. Nós olhamos lá em Mateus 10, o pastor até citou aqui na live de sábado, pastor Ricardo, né? Que não cai um pássaro do céu sem o consentimento desse Deus. Até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Por causa desse isolamento social, eu vejo aqui a oportunidade da igreja saindo do seu reduto de 4 paredes. Eu tenho dito assim que está acontecendo uma diáspora da igreja para a internet. Hoje, por causa desse instrumento, eu estou tendo a oportunidade de visitar meus irmãos aí de Sertânia e outros amigos que nos assistem aqui pelo canal do Instagram, né? Então, isso é Deus na sua soberania. Ele está permitindo que o progresso do Evangelho continue acontecendo. Não vai parar. A mensagem do Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. E o Evangelho não está preso. Aí nós vemos aqui Paulo outra vez ensinando como enxergar a vida nessa perspectiva de Deus, quando nós colocamos a esperança nele. O versículo 14, ele diz assim, do capítulo 1. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ele estava dizendo que as cadeias dele estavam estimulando os irmãos de Roma a, com desassombro, anunciar a palavra de Deus. O fato de Paulo estar em cadeias, contudo colocando sua esperança no Senhor, levou a maioria dos crentes lá de Roma a um despertamento espiritual, a um engajamento no trabalho da pregação. Então, os crentes ficaram mais entusiasmados. Os irmãos da igreja de Roma estavam sendo estimulados, não por Paulo, mas diz no Senhor, pelas algemas de Paulo, porque ele estava preso por conta do que ele pregava. Era o Senhor Jesus que Paulo tinha, era nele, no Senhor Jesus, que Paulo tinha sua esperança. Por isso, ele afirma no versículo 19 agora do capítulo 1, ele diz, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então, a esperança dele de sair daquela situação era o Senhor. Aí no versículo 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu acho fantástico. Alguns de nós podem, eu confesso, no início da pandemia eu fiquei assim meio com medo. Poxa, vai morrer alguém da minha casa nessa doença. E depois aí eu coloco o joelho no chão, oro, peço ao Senhor, ajuda, Senhor, a eu enxergar essa situação como que o Senhor está no controle. E eu disse, e daí? Se eu tiver que pegar o vírus, o Senhor vai cuidar de mim. Se eu tiver que morrer, eu vou estar com o Senhor. Então é melhor estar com o Senhor do que estar aqui. Ou se alguém da minha casa tiver que ir. Qual é a minha esperança? Paulo tinha esperança. Ele diz aqui, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em quem nós temos colocado nossa confiança? É bom a gente pensar. Em quem nós temos colocado a nossa esperança nesse momento de pandemia? Será que nós estamos confiando no governo federal, no governo estadual ou no governo municipal? Em uma ideologia política? Na ciência, esperando que possam desenvolver uma vacina e que seja, Deus use a ciência, amém. Mas será que a gente está confiando somente nisso? Nos cuidados que nós tomamos com o equipamento de proteção? Em quem nós temos colocado nossa esperança? Essa pergunta deve ecoar no nosso coração. Portanto, a ansiedade é exatamente um pensamento errado e um sentimento errado a respeito das circunstâncias, a respeito das pessoas, a respeito das coisas. E nós vemos em Paulo ele com um pensamento correto, com uma visão correta. O apóstolo Paulo, nessa perspectiva aqui de Filipenses, estando preso, ele entendia que as suas cadeias serviam para fazer
com que o evangelho chegasse aonde não chegaria se ele não estivesse ali. Ele entendia que Deus quem o levou ali naquela circunstância. Então, é baseado nisso que nós queremos chegar nesse versículo que lemos no início. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui nós vemos, nessa mesma carta, Paulo mostrando as causas da ansiedade. A gente já viu que olhar para os problemas em vez de olhar para Deus, ou seja, olhar para os problemas na perspectiva humana, vamos ficar ansiosos, vamos ficar desesperados, porque o nosso coração é limitado e nós não temos a capacidade de entender tudo agora. A gente vai entender lá na frente, talvez, ou então na glória que a gente vai entender os propósitos de Deus com isso tudo. Mas aqui também no capítulo 2, nós vamos ver que relacionamentos quebrados é também uma das causas da ansiedade. No 2, ele diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhado afeto de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, os relacionamentos quebrados, um dos motivos de Paulo escrever essa carta, do capítulo 4, versículo 2, ele mostra que eram relacionamentos que estavam quebrados. Rogo a Evódia, rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. Então a gente vê que aqui estava havendo relacionamentos rompidos, quebrados. Também podemos ver outra causa da ansiedade, o resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Ainda no capítulo 3, versículo 19, ele falando dos inimigos da cruz de Cristo, ele diz, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Veja que a preocupação com as coisas terrenas, materiais, causam ansiedade. E aí vemos o resultado dessa ansiedade. Eu estava lendo um comentário expositivo do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele traça aqui alguns dos resultados dessa ansiedade. Ele diz que produz um sufocamento íntimo. Por isso que a recomendação do apóstolo é não andeis ansiosos. Porque esse sufocamento é semelhante ao cortar o oxigênio. A ansiedade significa puxada em direções diferentes. As nossas esperanças nos puxam em uma direção, os nossos temores nos puxam em direção oposta, ficamos como que estrangulados. É essa a sensação que muitos estão sentindo nesse tempo. Com as forças exauridas, se sentindo estrangulados. E aí, nós vemos também como resultado dessa ansiedade que nossas forças são roubadas. Nós antecipamos os problemas e começamos a sofrer por conta deles. E há um dado que 70% das coisas que nos preocupam, que nos causam ansiedade, muitas vezes elas nem acontecem. E aí, essas forças que são desgastadas, acabadas com essa preocupação, vai roubando, vai minando a nossa alegria. E Paulo, ele diz, nessa carta, ele estando preso, ele convida os crentes de Filipos a alegrar-se no Senhor. E ele repete isso. São 16 vezes na carta que ele vai traçando esse regozijai-vos no Senhor. Como é que a gente pode encontrar alegria no meio dessa situação, desse caos? É exatamente tendo a visão que Paulo tinha, ele enxergando a vida na perspectiva de Deus, olhando o Deus que governa, estando no controle daquelas circunstâncias que ele estava vivendo, como está também no controle dessa situação que nós vivemos.
Eu creio que Deus tem algo muito grande para realizar em nós nesse tempo. Ele está realizando uma grande obra em nossas vidas. Também, resultado da ansiedade, pontuou o pastor Hernandes, gera a incapacidade de crer, incredulidade. Nós tiramos os olhos da majestade de Deus para fixá-los na grandeza dos nossos problemas. Então, quando ele diz, no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça, ele está trazendo exatamente o remédio divino para a cura da ansiedade. O versículo 6, ele fala que a oração é o remédio divino para a cura. E me faz lembrar exatamente agora o que Paulo viveu quando ele estava plantando essa igreja de Filipos. Ele vinha, lá em Atos 16, está registrado, quando ele ia a um lugar de oração e ele encontra uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, um espírito maligno, que era explorada por homens que usavam aquele demônio, aquele espírito de adivinhação para explorar financeiramente. E Paulo já estava cansado, aquela jovem possessa seguindo e dizendo... Ele até falava a verdade, diz o texto que ele clamava, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Mas isso repetia e Paulo chegou um momento que ele disse, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora saiu. E aqueles homens aqueles senhores daquela menina, vendo que a fonte de lucro estava acabando, eles foram denunciar Paulo e Silas, que estavam trazendo costumes que não eram dos romanos, né? Aquela colônia de Filipos, eles estão trazendo costume dos judeus e eles vão ser presos. E é exatamente no momento que eles estavam presos, lá para meia-noite, no versículo 25 do capítulo 16 de Atos, ele diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Vê que cena maravilhosa. Paulo e Silas estavam exatamente orando e louvando a Deus no momento que eles podiam estar ansiosos, presos, tinham levado açoites, e o texto diz que o Senhor fez vir aquele terremoto que caiu as correntes nas cadeias e o carcereiro, quando acordou, que ficou desesperado, que ia suicidar-se, Paulo disse, fica quieto, está todo mundo aqui. E dali ele faz aquela pergunta que fazer, ele se crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, ele leva Paulo para casa, a família cuida de Paulo ali dos vergões e ele anuncia o evangelho, toda a família crê e é batizada. Mas veja, era exatamente o remédio divino para a situação que Paulo estava vivendo. Era esse momento de oração que ele estava fazendo. Talvez Deus está permitindo que você tenha a oportunidade de estreitar mais a relação com Ele nesse tempo de pandemia. Então, Paulo fala de 3 palavras para descrever aqui a oração. Ele fala oração, súplica e ações de graças. Essa primeira palavra aí, oração, traz uma conotação de devoção, reverência e adoração. Era exatamente o que Paulo fazia. Adorando a Deus na cadeia, depois de ter levado uma surra, e orando. Adorando e orando. Ou seja, reconhecendo a grandeza de Deus. Será que nós somos capazes de hoje, olhando para os números que apontam os contaminados, que já morreram, e o risco que nós corremos, será que nós temos a capacidade de enxergar a majestade de Deus? E aí, é exatamente quando enxergamos a majestade de Deus e reconhecemos quem Ele é, um Deus amoroso, fiel, misericordioso, justo, um Deus que é infinito, imenso, é que a gente começa a ser livre dessa ansiedade e a cura divina vai acontecendo. Também ele fala em apresentar as nossas necessidades quando oramos, suplicando, ele diz chegar com súplicas. Apresentar todas as necessidades a Deus
em oração de súplica. Em vez de acumular o peso da ansiedade, suplicar ao Senhor, continuar suplicando. E também ele fala em gratidão, ação de graça, que é agradecer a Deus quando oramos. Rememorar os feitos do Senhor em gratidão. Rememorar o que Deus tem feito. Você tem algum motivo de gratidão nesse tempo? Eu creio que sim. Cada um de nós, se formos avaliar, Deus está cuidando de nós. Ele continua provendo, Ele continua cuidando, e Ele é um Deus maravilhoso. Então nós temos motivo de agradecer. E aí, pela oração de adoração, a oração de súplica, de gratidão, a paz de Deus ocupa aquele lugar que antes era cheio de ansiedade. O versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A ansiedade, nós vimos que é um pensamento errado e um sentimento errado. Por isso, a paz de Deus precisa guardar a nossa mente e o nosso coração. Nós precisamos estar guardados com a paz de Deus, que excede todo entendimento. Então, o mesmo coração que estava cheio de ansiedade, pela oração agora vai estar cheio de paz. E essa paz que recebemos é uma paz que vem do próprio Deus. Diz a paz de Deus. Não é uma paz humana. Não é uma paz que o Rivotril pode trazer. Não é uma paz fabricada, mas é uma paz que vem do Senhor. Quando nós olhamos para a grandeza dele, descansamos nele. Uma paz que transcende a compreensão humana, diz que excede todo entendimento. Como é que eu posso estar em paz, o mundo lá fora caindo e eu estar em paz? Isso é algo que está dentro do nosso coração, é do Senhor. Paulo estava preso em Roma, mas ele estava ali orientando a igreja, continuou trabalhando, ele não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha como fazer live, mas estava lá escrevendo Efésios, estava escrevendo Filipenses, Colossenses, Filemon, e tratando de tudo o que o povo de Deus precisava no momento que ele podia estar lamentando. Por quê? Porque era a paz de Deus e ninguém ia compreender. Os presos que estavam lá em Atos 16, que estavam naquela prisão em Filipos, deviam estar dizendo, esses caras devem estar doidos. Como é que pode eles estarem todos aí marcados com vergonhas da surra que ele levou e estar agora aí cantando e orando? Que loucura! Só quem entende isso é quem tem a experiência com o Senhor. Por fim, a paz de Deus é como uma sentinela celestial ao nosso redor. Ele diz que ela guardará o nosso coração, a nossa mente. É a ideia de que tem como que um monte de soldados montando guarda, né? Uma torre de vigia, protegendo a cidade. A paz de Deus, ela só o Senhor pode fazer com que essa paz entre no seu coração. E nessa noite eu quero convidar você que está participando dessa live a olhar para as circunstâncias a partir da perspectiva, das lentes de um Deus soberano. Que Deus abençoe sua vida, que você entenda que na sua providência Deus está cuidando de todos os detalhes, inclusive da sua vida. Deus abençoe o seu coração. Amém. Muito bom, reverendo. Palavra desafiadora, e quando você falava aí que Deus tem cuidado de nós, nós temos tido essa experiência também nesses momentos, né? Cada irmão que participa da nossa live traz uma mensagem aí de exortação, de confiança, de fé. Isso é muito bom, muito importante, e Deus está tratando conosco nesses dias sim, e através desses momentos preciosos também a gente tem a oportunidade de, como igreja, ser tratado, e tantas outras pessoas que nos acompanham também, né? Deus é maravilhoso, é misericordioso, Ele tem cuidado de nós, né? Eu vou pedir que o reverendo esteja orando por nós, orando por todos aqueles que nos acompanham. Teve pedidos de orações, aí a minha cunhada, que trabalha lá em Recife, ela é enfermeira, né? Ela trabalha, está aí no front, né, nesse momento. Ela cuida de uma pessoa e ela colocou aí oração pelo seu José Lopes, né? Está em estado grave, né, internado, acho que contraiu o vírus, né? É a pessoa idosa já, e que a gente esteja orando. Eu vou pedir para o reverendo Carlos estar intercedendo nesta noite em prol dessas pessoas. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus,
Nós te damos graças porque em ti nós podemos descansar e aquietar o nosso coração. Pai amado, nós te pedimos, Senhor, visite o coração dessas pessoas que nos assistem, trazendo ânimo, trazendo a capacidade de enxergar a vida na perspectiva do Senhor. Pai, nós te agradecemos porque nesse tempo o Senhor tem trabalhado de uma maneira particular na nossa vida. O Senhor tem abençoado tanto a nossa vida. E no meio de tudo isso, desse caos que nós vivemos, nós conseguimos enxergar a tua grandeza, a tua soberania, a tua bondade. Oramos pela vida, ó Deus, da cunhada do pastor Aguinaldo. O Senhor visite a sua vida, dando, ó Deus, livramento. Ela que está, como tantos outros da área da saúde, no fronte da batalha, que o Senhor dê o livramento necessário, abençoe suas vidas, renovando suas forças e esperança no Senhor. Visita o seu José Lopes, que está internado, que está com essa enfermidade. O Senhor é o Deus que pode curar. Nós cremos. Assim como, através do nome dele, nós oramos por todos aqueles que estão, ó Deus, enfrentando a enfermidade. Que o Senhor visite com a restauração. Principalmente, toca na alma, no espírito de cada um, no ser, trazendo ânimo, trazendo esperança no Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Reverendo, Deus lhe abençoe, abençoe seu ministério, sua abraço, casa, sua família, né? Continue fazendo prosperar para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Mais para frente, aí vamos agendar novamente, né? Se vamos continuar, a perspectiva é que continuemos ainda por alguns dias, né? Nessa quarentena, e vamos ver um outro momento aí para estarmos juntos novamente. Sim. Ok, obrigado pelo convite. Deus abençoe a todos. Boa noite. Deus te abençoe. Muito bom, irmãos, a mensagem que nós ouvimos dessa noite, a mensagem do Senhor. Nós vamos aí incluir novamente o nosso irmão Diácono André. Vou pedir que André dê um aceno para nós aí, para encontrarmos com mais facilidade ele aqui. E nós temos mais uma participação do nosso irmão aí fechando a nossa programação. Lembrando a você que amanhã nós temos o Eu, Você e a Bíblia. Nós estamos estudando a Palavra de Deus. Você é o nosso convidado a partir das 19h30. Estaremos nas 3 plataformas, Facebook, Instagram e o YouTube. Né? Pastor Aguinaldo Lins, entre aí nas nossas páginas, na página da Igreja Presbiteriana de Sertânia, no Instagram, no Facebook. Siga a nossa página, é importante. Inscreva-se também lá no meu canal, que tem sido usado. Nós temos aí disponibilizado para o serviço da igreja, né? Que Deus abençoe. Entre lá, deixe o seu like, se inscreva. É muito importante para a melhora aí das nossas transmissões. E nós contamos com a ajuda de vocês. E no sábado nós teremos aqui o reverendo Milton César, pastor da Igreja Presbiteriana de Heliópolis e diretor do IDN, Instituto Bíblico do Norte. Estará conosco ministrando louvor a irmã Ana Letícia e o irmão Heraldo Valença. Nós esperamos por vocês. André, seja bem-vindo de volta. Nós vamos continuar louvando ao Senhor nosso Deus. Temos aí, André, 6 minutos e umas coisinhas. Dá para a gente louvar a Deus aí com mais 1 ou 2 cânticos. Pronto, eu vou... muito boa palavra, né? Deus esteja abençoando o pastor. E nós iremos fazer uma oração cantada. Essa oração é pelo nosso país. E esse hino, ele diz: Deus salve a minha pátria. Então, convido a você a fazer essa oração cantada comigo. Vamos lá? Minha pátria, dá-me um novo país. Eu quero mais paz, eu quero amor, quero ver o povo feliz. Deus salve minha pátria, dá-me um novo país. Eu quero mais paz, eu quero amor,
criança brincando, percorrendo os campos e flores. Quero colher os frutos desta terra feita de amor. Salve o meu país, Deus salve minha pátria, dá-me um novo país. Eu quero mais paz, eu quero amor, quero ver o povo feliz. Deus olha para os famintos, dá-lhes água e pão. Aos pobres favelados, você dá nobre habitação. Salve o meu país, Deus salve minha pátria, dá-me um novo país. Eu quero mais paz, eu quero amor, quero ver o povo feliz, quero ver a luz do Senhor dissipando a escuridão, e resplandeça forte, iluminando os corações. Salve o meu país, Deus salve minha pátria, dá-me um novo país. Eu quero mais paz, eu quero amor, quero ver o povo feliz. Deus salve minha pátria, dá-me um novo país. Eu quero mais paz, eu quero amor, quero ver o povo feliz. Quero ver o povo feliz, quero ver o povo feliz. Que essa seja a minha e a nossa oração. Amém. A nossa gratidão aos irmãos que estão nos acompanhando, né, aqui nos seguindo. São muitas pessoas, não dá para a gente citar todos, mas sintam-se todos abraçados, né? André, nós temos 3 minutos ainda. Eu queria pedir para você se seria possível você cantar Fico Feliz em Vir em Tua Casa. Nós estamos aí orando, né, a Deus, nos preparando aí para a volta. Aqui em Sertânia, o governo do estado já liberou, né, voltando aí com a observação aos parâmetros. Aí nós estaremos voltando no próximo domingo, com 30% da nossa capacidade, mas já é um passo dado, né? E eu lembrei, né, desse cântico, e seja também a nossa oração de anseio. Eu sei que todos nós estamos ansiando aí pela volta dos trabalhos presenciais, né? E eu queria pedir que André finalizasse aí com esse cântico. Ok, Deus abençoe a todos. Obrigado mais uma vez, pastor, pela oportunidade, e nós esperamos, né, conhecer pessoalmente a Igreja Presbiteriana de Sertânia, né? Com certeza. Rever então, o Senhor e a família. Ok? Vamos lá? Feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendita o nome do Senhor, bendita o nome do Senhor, para sempre. Bendita o nome do Senhor, bendita o nome do Senhor Jesus, bendita o nome do Senhor, para sempre. Feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendita o nome do Senhor, bendita o nome do Senhor Jesus, bendita o nome do Senhor, para sempre. Bendita o nome do Senhor, bendita o nome do Senhor Jesus, bendita o nome do Senhor, para sempre, para sempre, para sempre. Um abraço.
abraço fraterno, especialmente aí para os irmãos de São Bento. Deus abençoe, André, primeira igreja. Deus abençoe, em nome de Jesus. Uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. Fique com Amém. Deus.